Zacarias, capítulo 4, verso 1. Vamos ler até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus, verso 1. Tornou o anjo que falava comigo. E o que fez o anjo? Ele me despertou. Repita comigo. Ele me despertou. Como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. E junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? E respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. No verso 7 diz assim, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado. Ele me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Deus, está lida a tua palavra, estamos aqui reunidos na tua casa, buscando a tua presença, Pai, queremos sentir aqui o teu Espírito, Pai, a nos direcionar, como já foi nos louvores até aqui entoados, Pai, fala conosco, nos converte a tua palavra, fala daquilo que nós precisamos ouvir, Pai, e entender da tua vontade, Pai, diante deste tempo difícil que temos vivido, Pai, no qual, sem a tua presença, sem o teu despertar, jamais conseguiríamos vencer, Pai, nos ajuda em nome de Jesus, que não haja limitação, Pai amado Deus, aqui nesta noite, para o entender do Teu agir, que não haja, Pai amado Deus, qualquer coração duro que não possa ser quebrantado pelo Senhor nesta noite. Esta é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai, porque nós confiamos em Ti, entregamos este culto, desde que aqui chegamos ao Senhor, Pai amado Deus, saímos de nossa casa, Pai, nesta tarde, Pai, chegando à Tua igreja, Pai, para sentir, Deus, algo que só na Tua casa e na Tua presença podemos sentir, que é o Teu Espírito Santo, a nos mudar, Deus, a nos moldar, a nos refazer, Pai, a nos ensinar que não é pela força, mas é pelo Teu Espírito Santo, que tudo que tem que acontecer, acontecerá em nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Esta é a nossa oração, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Tenho visto diante da igreja aqui no nosso meio, e também eu propriamente enfrentado um sentimento de luta e sentindo o sofrimento, né? Essa é a palavra mais apropriada, de alguns. E Deus tem me movido a estudar na palavra de Deus algo que eu possa pregar e que seja resposta aos anseios daqueles que aqui estão nesta noite. E também no dia a dia da convivência ministerial dentro da vida desta igreja. A palavra de Deus aqui, que nós acabamos de ler, está falando de um tempo de batalha, que é o nosso tempo, que é a nossa vida atual. Não há ninguém aqui que não esteja em alguma área da sua vida enfrentando uma batalha, assim eu creio. Aqui
acontece uma batalha, pelo que lemos, no meio do povo de Deus, como nós também. As batalhas, o impedimento, nos capítulos anteriores falam do impedimento da construção do templo do Senhor. Fala também dos 15 anos que eles ficaram esperando para poder ter um novo decreto que pudesse revogar a paralisação da construção desse templo, e eles queriam aguardar essa mudança. Chegam aqui os profetas e dizem: agora chegou a hora, e sem decreto mesmo nós vamos autorizar e vamos dar início a uma obra, ou seja, vamos construir o templo, independente da luta que nós estamos vivendo. A igreja, eles disseram aqui nesse momento, o povo aqui foi movido. O povo aqui foi movido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso eu parei aqui para meditar junto com a igreja nesta noite, porque aqui, mesmo em meio às lutas, dificuldades, fraqueza de um povo que não sabia se deveria continuar ou não a construção, fazer a missão que Deus tinha dado a eles, de construir esse templo, eles começaram movidos por Deus. Há uma nova etapa na vida deles, na vida da igreja, na vida dos familiares de cada um aqui. E por isso Deus me direcionou a tratar deste assunto. É esse aqui o contexto dos capítulos anteriores. E uma palavra que o governador aqui recebeu sobre a administração da construção do templo. Ou seja, ele falava aqui com homens de responsabilidade, de compromissos, com alguém que tinha projetos e tinha missões a cumprir, como todos nós. Por isso que eu fui por esse caminho. Nesta palavra de Zacarias aqui para Zorobabel, e no final da mensagem para o sumo sacerdote Josué, o que está sendo colocado aqui é dentro dos aspectos da visão. É como eles viam aquela luta, como eles enxergavam aquela dificuldade. E aí eu falo agora com você. Eu entendo que essa é uma palavra de Deus para com você diante das tuas lutas. Como é que você tem enxergado? Como é que você tem enfrentado? O que você tem feito para mudar essa situação e continuar seguindo a vontade do Senhor na tua vida? Porque diante das lutas, obviamente, nos enfraquecemos. Diante das batalhas, nós temos uma visão, muitas das vezes, pessimista, desanimadora, talvez, porque essa é a vontade do inimigo das nossas almas. Mas o que fez esse povo? Aqui nós podemos ver que eles aqui nos mostraram como Deus trabalha na vida daqueles que confiam no Espírito Santo de Deus. Aqui nos mostraram como é que tem que ser a nossa reação diante dos desafios, porque é Deus que trabalha nos nossos desafios, nas nossas lutas, nas fraquezas, é o Espírito Santo. Não adianta a nossa força, não adianta o nosso querer, não adianta o nosso poder, não adianta o dinheiro, não adianta o seu cargo na tua empresa, não adianta a sua função eclesiástica, não. É Deus, é Ele, o Todo-Poderoso, é o teu Espírito que trabalha sobre os desafios que vêm diante de nós. Eu entendo que essa mensagem é um despertar do Senhor. Essa é uma palavra para aquele que teme a Deus, que confia nele. É uma passagem que nos mostra, é até difícil às vezes de entender, e por isso eu pedi: Deus me ajuda, mas é uma passagem que mostra para aquele que quer andar com o Senhor como ele deve fazer e agir. E durante essa semana eu vim estudando esses capítulos anteriores até o 4, e toda vez me vinha em mente algumas lutas que eu passei a entender. Então decidi estudar isso com a igreja nesta noite, junto com os irmãos, porque eu entendo que essa passagem, que esse tema, esse título, ele expressa a visão de Deus para as dificuldades em que vivemos. Se há alguma coisa que tem sido difícil e que não chegou até tuas mãos, e que você sonha, e que a batalha está difícil, que o negócio está complicado, é com você que Deus quer falar. E comece a abrir o seu coração, comece a pedir a Ele: Deus, fala comigo, me dá estratégia, me mostra, porque eu creio no Senhor, não creio em mim, na minha força, mas é em Deus. E quero hoje comentar alguns aspectos no qual fui direcionado aqui a meditar nesta noite, sobre responsabilidades,
que acabam se tornando bem maiores do que nós. Se há uma luta, se há alguma coisa, se há alguma responsabilidade que você assumiu na sua vida, e ela é maior do que você, e você não consegue fazer com que ela realmente aconteça da forma que Deus disse que aconteceria, é nessa noite que Deus vai te despertar a você conduzir a sua vida, as suas atitudes, os seus consertos diante de Deus, porque é Ele que vai nos ajudar. Eu entendo que quando nós não conseguimos mais prosseguir, quando os médicos não conseguem mais definir um laudo, um tratamento, um diagnóstico, quando o desemprego chegou, quando o dinheiro acabou, quando no relacionamento de marido e mulher acabou o respeito, a confiança, talvez a comunicação, seja o que for, é aí que eu entendo que está tudo pronto, está tudo preparado, é aí que Deus vai começar a agir e a mover. É isso que Deus nos trouxe aqui para nos mostrar uma nova perspectiva, uma nova visão da nossa vida. E a cena aqui, apesar de difícil entendimento, Zacarias, ele nos mostra que nós precisamos nos despertar do sono. Olha o que diz no verso 1, leiam comigo novamente, para que você entenda. Depois, o anjo que falava comigo tornou-me a despertar-me, ou seja, ele estava dormindo, ele estava cego, ele estava talvez sonolento, e diz aqui o final do versículo, como se desperta alguém do sono. Eu começo a me ver, e ver a igreja, e ver os meus irmãos aqui nesse verso, porque quando temos uma luta, quando sofremos uma dor, quando estamos vivendo um luto, uma tristeza, quando a preocupação toma as nossas noites de sono, é assim que nós ficamos, sem saber por onde ir, por onde começar, o que fazer, o que seguir, como assim, por onde eu vou. Mas o que fez aqui Deus? Fez um anjo voltar, fez um anjo acordar Zacarias. E por que não nós começarmos a receber de Deus nesta noite, entendendo que o anjo do Senhor, nosso Deus, está nos acordando, está nos movendo, está nos balançando, está tocando em nós com o seu Espírito Santo, porque nesse Deus que eu creio, ele acordou Zacarias, ele sacudiu e disse: acorda, profeta. E talvez nós estejamos também da mesma forma, dormindo no ponto diante das lutas. Está tão difícil, pastor, que eu não tenho mais condições de ser um homem atencioso à esposa. Eu tenho ouvido isso de homens, eu tenho ouvido isso de mulheres, de esposas que dizem: meu Deus, o que está acontecendo com o meu marido? E da mesma forma, ao contrário, é uma pressão muito grande, é uma preocupação da chegada do final do mês. Como é que eu pago o aluguel? Como é que eu faço as compras? Como é que eu pago as contas? Como é que eu pago a prestação do carro, e o colégio das crianças, e o mercado, e a carne? Meu Deus, é muita luta, essa é a verdade. São as lutas que se levantam no trabalho, muitas das vezes dos colegas, dos amigos, ou até mesmo dos superiores. É assim. Mas o anjo sacudiu ele ali e disse assim: acorda, profeta. E muitas das vezes nós precisamos desse sacudir, e a palavra de Deus, ela faz exatamente assim. Ela nos sacode, ela nos move, ela nos remove de uma inércia, para nós continuarmos vencendo os projetos que Deus, porque foi Ele, já direcionou cada um aqui, a projeto de Deus para a sua vida. Por maior que sejam as lutas, o desânimo, talvez você esteja vivendo um momento tão difícil que você não consegue entender isso, mas nesta noite Deus diz a você: acorda, porque algo da minha parte está para vir, está para acontecer, e é neste Deus que eu creio, é no Espírito Santo dele. Você crê que o anjo do Senhor nosso Deus possa voltar? Você realmente crê que Ele possa vir aqui, te tocar agora e acordar você? Eu creio, sabe por quê? Porque eu já vivi isso. Eu já fui acordado pelo Senhor e despertado a continuar, a encarar as dificuldades, os erros,
as fraquezas, os fracassos que eu mesmo já produzi na minha vida, seja em qual área for, mas já os cometi, já vivi isso aqui. E desanimado a tentar percorrer aquele caminho e me ver liberto daquele problema, daquela luta, daquela dor, eu desanimei. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir, vem o Espírito Santo de Deus sobre nós. Usa a vida da igreja, usa os louvores, usa os levitas, usa o pastor, usa uma oração a me relembrar do poder grandioso do Todo-Poderoso. Não do bispo, do pastor, mas de Deus. Independente daquele que estiver aqui falando a você. Você acredita que Deus possa enviar um anjo e tocar no seu cônjuge? Pastor, ele não é crente, mas eu creio que Deus pode tocá-lo e mudá-lo a sua postura em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai e cuida dos nossos. O fato de você estar aqui na igreja hoje, clamando pela sua família, pela tua casa, pela sua parentela, eu creio que os anjos do Senhor estão ao redor da sua família, por mais que eles não creiam no Senhor, mas eu creio num Deus que é bondoso, misericordioso, poderoso. Ele nos consola, Ele nos conforta, como fez com Paulo, e o mesmo está fazendo conosco e com a nossa família, em nome de Jesus. E aqui, era como se ele, Zacarias, e todo o povo daquela região estivessem dormindo. Eles estavam sem entender e sem enxergar as realidades do Espírito Santo de Deus, e é isso que eu percebo hoje em nosso meio. Mas há um despertar do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Haviam coisas que precisavam, que seriam reveladas àquele homem, àquele povo, e sonolentos nada eles poderiam enxergar. E o mesmo Deus falou comigo: acorda, André, porque eu tenho algo a te dizer, eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a te mostrar. E se você estiver sonolento, desanimado, se sentindo desamparado, pouco eu vou poder fazer, porque não depende de Deus, depende de nós. Quando nós crermos, tivermos fé, tudo vai acontecer, porque isso é bíblico, é Deus quem falou. Tudo aquilo que você me pedir, com fé, eu te responderei. Então peça ao Senhor, porque a palavra dele nos ordena, nos faz encaminhar a essa tarefa. Algo que não chegou ainda, que não aconteceu, a cura que não chegou, o emprego, a situação financeira, o sonho, o projeto, o casamento, o ministério, a restauração, a libertação, seja o que for. Tenha fé, dê passos de fé, faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Tem que procurar um ministério? Procure. Tem que procurar um pastor, o bispo? Procure. Tem que fazer alguma coisa? Faça, porque Deus está revelando nesta noite que Ele dará continuidade à sua vida, aos seus projetos e sonhos. E às vezes o Senhor tem que fazer isso conosco. Ele tem que parar e falar diretamente, ou seja, nos acordar. Ele nos acorda, Ele nos impulsiona, e é isso que Ele veio fazer com você aqui nesta noite. Você não veio cumprir uma agenda da igreja, um culto semanal. Você não veio aqui apenas para ouvir um pastor, para ouvir um irmão, para louvar ao Senhor, não. Você veio aqui porque algo de Deus há de se fazer e de se cumprir sim na sua vida. Quando entramos pela porta da igreja, precisamos entrar crendo que Ele vai nos entregar algo, e algo de novo, porque Deus se revela e faz de novo, faz novamente algo maior a cada encontro que temos com Ele. É isso, é nesse Deus que eu creio. E a visão deste capítulo, ele se destinava ao quê, pastor? Por que falou isso a Zorobabel, Zacarias? Por quê?
O profeta dizia isso, porque ele precisava fortalecer aquele homem. E Zorobabel reconheceu isso, e que nós também venhamos a reconhecer nesta noite, que nós precisamos, diante das lutas, das dificuldades que estamos enfrentando, nós precisamos do fortalecimento de Deus. Nós não podemos só pedir estratégias, ânimo, milagres, não. Peça para Deus nesta noite esperança, renovo de fé. Peça a Deus uma blindagem santa do Espírito, diante daquilo que você vai ter que enfrentar quando você chegar na sua casa, quando ao trabalho você amanhã estiver, diante das lutas talvez no tribunal de justiça que você tenha que enfrentar, diante do teu chefe, diante daquele que você é devedor. Fortaleça-se no Senhor nesta noite. Zorobabel aqui, ele havia sido impedido por várias vezes de cumprir a sua missão. Eu estou dizendo isso porque talvez você esteja se sentindo impedido também de continuar. Talvez alguma coisa tenha acontecido nesses últimos dias que tenha te deixado um sentimento de fracasso, de tristeza, de dor. Mas o que fez Deus aqui? Ele enviou o Espírito Santo, e Ele envia nesta noite aqui sim também o Espírito Santo, e comece a reconhecer isso, porque este homem tinha uma missão, você tem as suas, quer cuidar da tua casa, da tua família, dos teus projetos, dos teus sonhos, do teu trabalho, do teu ministério, você também tem. A dele era construir aquele templo. As nossas são diferentes, cada um tem aqui uma missão, mas é uma missão que juntos nós construiremos algo da parte do Senhor, para que pessoas possam sentir também o Espírito Santo de Deus. E por isso eu falei do momento das ofertas, da nossa responsabilidade de construir esta igreja, porque é a nossa missão também trazer os nossos familiares para serem abençoados, trazer a nossa parentela, colegas, vizinhos, trazer o bairro do Colubandê para uma mudança de vida, em nome de Jesus. E o entendimento muitas vezes do povo foi que estas lutas vinham de Deus. Entenda o que eu estou dizendo, o povo entendia aqui, diz a palavra, que as lutas vinham de Deus, enquanto que o entendimento de Deus era que eles deveriam estar percebendo a batalha espiritual que estava sendo travada. Talvez a luta que você esteja vivendo é uma batalha de Deus na tua vida contra o inimigo das nossas almas, e você não percebeu isso. E eu quero deixar você ciente que os impedimentos, os problemas, as dificuldades, elas sempre vão vir de uma parte ou de outra, com o propósito de frear o homem e a mulher de Deus. É isso que acontece quando temos um problema. Nós freamos, nós paramos, nós desanimamos e não continuamos. Mas nesta noite, em nome de Jesus, receba a mensagem de fé, receba a mensagem, o toque do Espírito Santo, renovando a tua esperança, sempre que você precisar, porque a esperança, ela te acompanhará, porque diz a palavra de Deus, que a esperança acompanha sempre o homem e a mulher de Deus. Então peça isso a Deus, renova, Pai, renova-se a mim, Pai, diante da luta que eu estou vivendo, diante dos problemas que chegaram até a minha mão, diante das consequências dos erros que eu estou vivendo, me renova, Pai, porque a grande batalha, na verdade, ela se trava no nosso coração. Nós começamos o bispo sempre prega sobre isso. Preserve, cuide do seu coração, não permita que nada e nem ninguém contamine o seu coração. Preserve-se, porque essa batalha travada no seu coração, só o Espírito Santo de Deus pode te ajudar. Mas como assim, pastor? Porque quando estamos vivendo uma luta, quando estamos tristes, como estamos decepcionados, ansiosos, seja o que for, em alguns momentos vamos ter uma dúvida que surge, que é o inimigo falando aos nossos ouvidos. Ou nós confiamos, ou não. Ou nós cremos nas promessas e continuamos, ou paramos para chorar a derrota. Aí é uma escolha sua e minha.
Ou eu choro os problemas, as lutas, aquilo que falam a meu respeito, ou eu continuo crendo nas promessas do Senhor. Eu escolho nesta noite, escolho ouvir o Espírito Santo de Deus e continuar travando esta batalha, independente da dificuldade que eu vou enfrentar. A primeira vez que eu subi ao púlpito, que luta, que batalha, que dificuldade. Eu querendo falar, mas não sabia. Talvez eu não seja um pregador nato, mas garanto a você que a continuidade disso me levou a um estudo, a uma meditação, a uma procura, a uma vida com o Espírito Santo de Deus, no qual Deus me encheu e vem fazendo maravilhas na minha vida pessoal, na minha família, e por que não dizer nos meus projetos e sonhos. Ser um pastor, fazer parte do ministério, conduzir o rebanho da igreja de Cristo, conduzir os homens desta igreja, daqueles que escolhem estar no nosso ministério. Isso é algo que eu precisei batalhar, escolher, continuar. Então continue. Mas pastor, está difícil. Continue lutando pela sua família. Pastor, está difícil pagar essas prestações, essas contas. Continue trabalhando e produzindo para que os frutos possam chegar até as mãos daqueles que você deve. Mas pastor, eu não recebo alguns meses. Eu sei, mas continue, não desista. Continue firme no Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, Ele faz maravilhas. É Ele quem nos direciona e quem nos ajuda. Vamos continuar dormindo? Ou vamos despertar para as realidades que Deus deseja para nós? Essa é a pergunta que eu te faço. Mas por que, pastor? Porque eu creio que nos minutos finais deste culto, quando nós estivermos louvando aqui ao Senhor, eu creio que Deus vai revelar coisas novas à sua vida. Eu creio que Deus, durante o fechar dos nossos olhos e confessar dos nossos pecados, e pedir a Ele: Santo, Santo, Santo Deus, caminha comigo, faz nova vida na minha vida. Eu creio que será revelado algo novo, será o Espírito Santo de Deus rodeando a vida desta igreja, e tocando em cada um aqui, mandando o teu anjo, falando, dando estratégias, renovando, fortalecendo, curando, abrindo portas. É nesse Deus que eu creio. E eu não sei quais são as lutas, quantas são, que você pessoalmente está enfrentando. Mas eu sei que o desejo do Espírito Santo de Deus é despertá-lo nessa noite, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus quer abrir os seus olhos, quer tirar o teu sono e fazer você ver a realidade que o Senhor está vendo. Sabe aqueles dias que a gente não enxerga mais a solução? Você não sabe como é que vai ser? Agora não tem mais jeito. Eu creio num jeito que o Senhor vê. E quando Ele fala isso conosco e nos revela, é a solução, é a estratégia, é a fórmula para que nós possamos vencer. Porque Deus quer nos fazer interpretar a nossa vida, tudo que acontece, a nossa história, as circunstâncias que cada um aqui está vivendo nessa noite, de uma forma diferente. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está a cercar cada um aqui. Cada um, não há um que entre no templo santo do Senhor, que venha até o altar de Deus, não há um que o Espírito Santo não cerque. Não há, creia isso. E as perguntas que você deve fazer a Deus agora, nos próximos minutos em que vamos louvar, enquanto o louvor for entrando ao seu coração, for te fazendo ligar-se no Senhor, pergunte a Ele: Deus, não pergunte ao seu íntimo não, pergunte a Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda nessa luta que eu estou vivendo? Pergunte, porque Ele vai te falar. Ele fala conosco. Mas pergunte só isso não. Pergunte também: Senhor, o que há para mudar em mim? O que eu preciso fazer para que as Tuas bênçãos
chegue à minha casa e isso se resolva em nome de Jesus. Pergunte isso a Ele. E uma terceira pergunta. Pergunte a Ele: Deus, daquilo que está sendo falado e ministrado através dos louvores aqui nesta noite, o que o Senhor quer que eu realmente me aproprie nesta noite? Porque às vezes nós viemos à igreja para pedir os milagres, e esquecemos de nos apropriar da presença de Deus, dominar e sentir que o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo e nos protegendo e fazendo maravilhas em nós. Esse é o nosso Deus. Uma parte da mensagem fala sobre o castiçal de ouro. Eu não vou poder ler pela hora avançada, mas te dizer aqui que a grande lição desta visão que eles viram do castiçal está na imagem do suprimento do azeite ilimitado. O que significa isso para nós? O azeite de Deus. Você até agora vinha tentando por você, só você, pela tua força, pelas tuas mãos. Mas esses homens aqui tiveram a visão da imagem do suprimento do azeite ilimitado. Quando nós olhamos para o Espírito Santo do Senhor, a solução, o azeite, ele é ilimitado, porque ele vem por parte de Deus. E quando a gente fala do azeite do Senhor, quando a Bíblia nos leva a entender o que é esse azeite, significa que não é a nossa força, e sim a força do Senhor. É isso que se confirma nessa afirmação. É isso que Deus quer. A revelação de Deus aqui a Zorobabel era que todo o seu trabalho não dependia de força. O que falta acontecer na sua vida não depende da sua força, não depende do médico, não depende do bispo, não depende do teu pastor, não depende do teu chefe. Eu creio que está faltando na sua vida, da mesma forma que faltava a vida desses homens, é nós reconhecermos que o Espírito Santo de Deus está aqui, está em nós e vai cuidar de tudo em nome de Jesus. É Ele quem vai cuidar. Olha bem o que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Preste atenção naquilo que Ele está dizendo. Leve esta palavra contigo para casa, porque isto aqui, este momento em que eles viviam, não dependiam de física, não dependia de estratégia, de poder, de política, de nada, nem de inteligência humana. E talvez você esteja também vivendo este momento, mas aqui dependia do Espírito de Deus para que desse frutos. Não peça mais para que ninguém realize nada, peça para que o Espírito Santo faça, e Ele vai fazer. É Deus falando. E Deus disse o quê? Eu tenho o que você precisa. Busque de mim o poder do Espírito Santo. E é o mesmo que Ele está dizendo a nós nesta noite. Eu sei que nós louvamos no início, eu sei que nós ministramos depois com a Juliana, mas eu quero pedir a você que desse louvor final, você feche os seus olhos e que você realmente se permita ser ministrado pelo Senhor nosso Deus. Que você se quebrante, que você abra a sua boca, que você feche os seus olhos, abra os seus ouvidos para ouvir o Espírito Santo falando através das vozes, dos instrumentos, porque Ele vai falar, porque Deus é um Deus de poder. Converse com o Espírito Santo de Deus, não tenha vergonha, glorifique o nome dEle, dê aleluias ao Senhor. Uma outra lição aqui é a ilustração que nós vimos do pavio. Embora necessário para a existência da luz, ele tinha um papel muito pequeno na sua produção, ele não tinha poder de iluminar. Por si próprio, o pavio aqui podia somente queimar-se e se chamuscar, significando assim a sua autodestruição. Aí eu paro aqui para pensar e ouvir Deus falando comigo.
conosco também é assim. No que depender de nós, nós vamos nos destruir. Essa é a verdade. As nossas escolhas são as piores possíveis. Estamos sempre certos. Os outros que estão errados. Não é assim? Comigo é assim. Mas aí Deus separa um dia, uma madrugada como esta noite, para falar comigo: irmão, querido, filho meu, está errado, tem que mudar, tem que corrigir, tem que buscar mais, tem que orar mais. Eu falei: meu Deus, eu preciso falar isso com a igreja, eu preciso transmitir isso ao povo meu. No máximo, esse pavio podia servir de veículo entre o óleo e o fogo que o queimava. E a aplicação que eu recebo por parte de Deus aqui é que Zorobabel podia ser fraco, podia ser um homem flexível, sim, como o pavio, mas se o seu espírito fosse inflamado pelo fogo divino de Deus, nenhuma das suas deficiências, dos seus erros, da sua fraqueza poderia impedi-lo de terminar a obra para a qual havia ele sido chamado. Seja qual for a sua fraqueza, a sua deficiência, seja qual for o seu erro cometido, seja qual for o motivo pelo qual você está sendo travado, obstruído, desanimado, cego talvez, se você confiar em Deus, no Espírito Santo, Ele vai te revelar e começar a fazer mudanças hoje aqui, hoje, porque não há ninguém aqui que não tenha um chamado, que não chegou aqui hoje, nesta noite, com uma missão, com algo a se resolver. Então presta atenção. O meu pedido é que durante esses louvores, desses minutos que temos, que a Cláudia vai ministrar agora, não seja mais a voz da Cláudia nos teus ouvidos, mas seja o Espírito Santo a te falar, a te mover, a te conduzir, porque é esse o Deus que quer conosco nesta noite fazer diferente. Zorobabel podia ser fraco como nós, flexível. O que é isso, pastor? Flexível. Num dia eu penso de um jeito, no outro dia eu penso de outro, e no outro dia eu penso de outro. É de acordo com a minha situação, com a minha necessidade. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele será inflamado. Nós vamos louvar e orar de forma diferente. Nós vamos, ao nos levantar nos próximos minutos, darmos a mão a quem está do nosso lado. E nós vamos clamar pelas nossas vidas e pelo irmão que está ao lado. Nós vamos agora ficar de pé e clamar pelas deficiências que podem impedir o irmão ao teu lado, ou até mesmo você, de chegar aonde Deus quer. Meu Deus, há pessoas aqui com um chamado, há pessoas aqui com algo de Deus a ser feito na vida desta igreja, eu creio. Creia nisso. Este homem, nem ele estaria sentindo-se consumido e autodestruindo-se. Não é assim que acontece? Nós cometemos um erro, uma falha, mas nós não sentimos que nós mesmos estamos nos destruindo. Esse homem aqui, ele precisava de duas coisas. Ele precisava do suprimento do azeite. Eu preciso desse azeite, eu preciso do suprimento do Espírito Santo de Deus, eu preciso do agir dele, reconheço nesta noite isso. E ele precisava de algo importante que nós também precisamos, de uma aparagem constante da ponta carbonizada. Com isso ele podia queimar-se até o fim. Eu creio que Deus queira nessa noite aparar pontas na sua vida. Eu creio que Deus quer renovar homens aqui, mulheres, levitas da tua casa, para fazer ainda mais, ainda melhor, para fazer a vontade do Senhor.
No pavio aqui não havia reservatório de azeite, não há. Alguns pensam que podem acumular um estoque de graça e poder, não pode. Alguns vêm a alguns cultos achando que nesse culto apenas estará tudo resolvido, não. Nós precisamos sair daqui dando continuidade daquilo que Deus quer de nós. Converse isso com o Senhor. Precisamos nos renovar de hora em hora, sempre, em tudo que fazemos, por onde andamos. Eu digo nos renovar em hora, separar um tempo, alguns minutos e perguntar: Deus, o que eu estou fazendo é a sua vontade? Será que eu estou certo? Antes de abrir a boca e dar um brado reclamando, porque fazemos isso com constância. Reclamamos do cônjuge, dos filhos, dos pais, reclamamos do bispo, reclamamos do pastor, do diácono, do líder, só reclamamos. Antes de fazer qualquer reclamação, perguntar ao Senhor: você é o pavio da lâmpada de Deus. Você é o pavio da lâmpada de Deus. E Deus, Ele propriamente, Ele é o reservatório de azeite, não é você. E o que eu aprendo com isso, com essa fala, com esse versículo? Eu entendo que nós temos que nos mergulhar em Deus. Então, quando você abrir a sua boca agora para louvar, faça diferente. Mergulhe-se em Deus. E mergulhar-se em Deus é não estar preocupado com quem está ao lado, quem está à frente ou atrás. Mergulhar em Deus é louvar ao Senhor com liberdade, é chorar aos pés do Senhor, é pedir a Ele: Deus, muda a minha vida, muda a minha história, faz o teu milagre, Senhor, porque é no Senhor que eu confio. E durante o louvor, se você sentir no teu coração o desejo de vir até o altar do Senhor, eu estou sentindo no coração o desejo, a vontade de Deus de dar esse privilégio de você se arrepender e entender que Deus aqui falou, e vir ao altar e entregar a Ele a sua luta, porque não é por força, porque o teu pedido aqui ao altar santo do Senhor é um pedido que o Espírito Santo vai agir. Não sou eu, nem você, nem o teu advogado, nem o teu marido, nem a tua esposa, nem o teu chefe, não, é o Espírito Santo de Deus. Mergulhe-se nele. Aleluia, Jesus. Mas lembre-se que o dono da lâmpada, como eu disse aqui no versículo, na leitura que fiz, ele fará aparas nas pontas carbonizadas do pavio. Se Deus te aparar, te reconstruir, começar a te mudar, começar a te mostrar que nas suas atitudes há algo de errado, permita o agir dele na sua vida, porque é o Espírito Santo de Deus falando com você. Ele precisa parar situações nesta noite aqui. E se há algo que Deus tenha que fazer e não conseguiu porque você não permitiu, eu quero que você venha aqui na frente. Eu não quero te apenas reconhecer publicamente, não, mas eu quero que você reconheça a tua pequenez, a tua limitação, a tua fraqueza, e pedir: Deus, nesta noite, o teu Espírito Santo, o teu anjo, o teu sangue sobre mim, Pai, venha me renovar. Eu quero te convidar a estar aqui na frente. Eu quero te convidar que você venha dar passos de fé e venha garantir aqui a tua vitória. Eu não digo a vitória como tem sido pregado nas igrejas de prosperidade, não. Eu digo a tua vitória no teu casamento, na tua vida com Deus, na tua empresa, nos teus negócios, naquilo que você se compromissou e ainda não cumpriu, naquilo que Deus quer fazer, mas ainda não chegou. E por que não dizer no teu ministério? Há homens e mulheres aqui com dons e talentos que nada têm servido ao Senhor, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite quer mudar isso. Amém. Quer te mover a um fazer dele, do teu Espírito, da tua força. Glória. Em nome de Jesus. Estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. É o final do versículo. Quando lemos, não percebemos o que Deus quer falar.
Mas na verdade esse versículo diz que Ele quer nos sondar. Estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Louvemos ao Senhor, e durante esse louvor, entenda e reconheça que Ele está te sondando, mas o agir dele depende de você. Dê passos de fé, venha à frente, se ajoelhe aos pés do Senhor, peça perdão a Ele, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Quando isso ser no fim, que entendi o teu jeito de agir, quando acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando quem tu és, o Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender, o Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando quem tu és, o Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender, o Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Penso ser meu fim, tens o recomeço, se este vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. Eu posso entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez, o Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender, o Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Senhor, faz prevalecer o teu querer, pois tudo que eu preciso está em ti. O Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender, o Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. O Deus que surpreende, me ensina sempre que eu preciso
confiar, mesmo sem compreender, no Deus que surpreende. Um dia após